Eu quero chamar a sua atenção para um tema muito oportuno, atual, contemporâneo e importante, e que também não deixa de ser delicado, principalmente por conta da sua alta taxa. Brincadeiras à parte, eu não estou falando sobre colesterol, e nem é um tema, mas sim pelo grande índice de infidelidade, traições dentro do leito conjugal. E a minha pergunta de início para você é: você já traiu sua mulher? Você já traiu o seu marido? Eu não estou falando, me referindo a ações físicas, a lábios se tocando, porque traição é muito antes que isso. É sobre esse tema que eu vou abordar, sobre a infidelidade dentro do leito conjugal e quando que ela começa? Somente no ato físico? Vamos destrinchar esses pontos. Já de imediato peço que, se esse tema ele mexe com você e pode ser relevante para você, convido a deixar um like. E antes de tudo, perdão pela música de fundo. Tem pessoas ao meu redor aqui que têm péssimos gostos para a música. E espero que isso não interfira no nosso diálogo, na nossa prosa. A nível de introdução, eu acho que é comumente comum quando se trata do assunto infidelidade, traição. Normalmente a gente imagina uma traição física, que seria um beijo, um encontro às escondidas, né? Uma relação extraconjugal. Mas a traição, já respondendo, ela não começa a partir do ato físico. Não começa realmente neste momento. Mas ela nasce muito antes disso. Ela nasce de uma mensagem escondida, de uma pequena mentira, uma intenção alimentada pelo desejo, e desejo esse que nunca foi combatido. Eu quero, de começo, ainda a nível de introdução, dizer que se há alguém em sua volta, ou é você mesmo, que diz que pode esconder algo ou fazer algo às escondidas, ainda que você seja descoberto ou que venha a descobrir, não vá causar em brigas, em discussão ou mal-estar, fique ciente que isso é um princípio de infidelidade. Dependendo de quem seja, você se auto-sabota, se auto-trai e trai a pessoa ao seu redor. Então não existe essa de dimensões, tamanhos de traições, de infidelidades, mas a partir do momento, ainda que seja algo bobo, que você promulga, pressupõe em fazer algo à escondida, ainda que descoberto, não venha causar intriga, é um princípio de infidelidade. E que, assim como um câncer que descoberto precocemente não tratado vai virar algo pior, vitimando a pessoa, ilustrando e trazendo para a área de relacionamentos, começando desta forma, achando que é algo bobo, vai virar para mentiras, para escondimentos e depois para práticas bem maiores e irreversíveis. Há um ditado que eu costumo trazer para mim, que por 30 minutos de prazer você desgraça, você acaba com a família toda.
por conta de 30 minutos, por conta de 15 minutos de prazer, você condiciona a felicidade da sua família. E o que isso tem a ver? Que traição, relacionamento extraconjugal nunca dá certo. Pesquisas apontam que um segundo casamento, um segundo relacionamento por fruto de traição, por fruto de infidelidade, são são relacionamentos infelizes do que propriamente o primeiro. Se você não está feliz com o seu relacionamento, homem, se você, moça, mulher, não está feliz com o seu relacionamento, não seja mau caráter. Homem, não seja vagabundo, não seja mau caráter, não seja um idiota, um babaca. Em vez, porque eu sei que quando você se juntou com a mulher que está hoje, quando você, mulher, se juntou com o homem que está hoje, a princípio você o amou. Homem, a princípio você a amou. Não é porque o relacionamento hoje está uma bagunça que você deva agir pelo desejo, pela emoção, pelo sentimento de trair. Porque aí o errado seria você da história. Não é porque o amor acabou, que não está dando certo, que isso justifica você trair. Tanto para mulher quanto para homem. Termina. Se realmente o relacionamento não está dando certo. Então, para não ficar somente nas minhas palavras, eu desenvolvi 5 tópicos para trabalharmos sobre este tema que é tão delicado, que é a infidelidade. Toda traição, ela começa com uma quebra de confiança. E muitas vezes essa quebra de confiança não acontece com outra pessoa. Acontece dentro do próprio casamento. E aqui eu listei alguns pontos. Mentiras como: não foi nada, não precisa saber disso, vou esconder porque vai evitar discussão. Esse ponto aqui, vou evitar porque isso, ou eu vou esconder para evitar discussão, não vale somente para mentiras, mas para casais que, por exemplo, um dos parceiros esconde algo, ainda que não seja algo grande, mas que acaba escondendo para si, guardando para si. Isso causa insegurança no relacionamento. E para aqueles que não têm bagagens grandes em relacionamentos, vai causar desconfiança. E isso pode, se não trabalhar, virar uma bola gigantesca de neve e resultar em uma separação que poderia ter sido evitada. Então essas coisas, essas mentirinhas que aparentemente não parecem nada, parecem pequenas, na verdade elas criam uma rachadura hiper mega gigante na confiança. O filósofo Immanuel Kant, ele acreditava que a honestidade era uma obrigação moral. Segundo ele, quando mentimos, estamos tratando a outra pessoa como alguém que não merece conhecer a verdade. Ou seja, e em um relacionamento sem verdade, ele começa lentamente a perder seus alicerces, suas estruturas, seus pilares. E existe uma diferença, é bom entender aqui, sobre privacidade e segredo. Privacidade é saudável. Por exemplo, eu não uso celular. Não porque eu não gosto. É porque eu não tenho. Eu gravo esses vídeos através do notebook da minha esposa. E eu tenho meu Instagram e às vezes mexo nele tanto pelo notebook quanto pelo celular da minha esposa. É óbvio que eu gostaria de ter o meu próprio. Sim, é a minha intenção em futuramente comprar outro. E
eu desejo por um dos fatores de ter minha própria privacidade. E isso não é errado em externar, em dizer, porque todo mundo merece ter sua privacidade. Não é porque dois estão vivendo uma só vida que um tem que viver a vida do outro e vice-versa. Cada um tem sua própria vida, cada um tem seus próprios interesses, mas é claro que em um relacionamento você precisa olhar com os olhos da pessoa, ser compassivo, ter compaixão, compreensivo. Obviamente não esconder nada, mas privacidade anda na linha de cada um tem a sua vida, tem os seus interesses e quer ter a sua própria privacidade, seu mundo. E claro, tendo seu mundo, não deve esconder nada de ninguém, principalmente do seu parceiro ou da sua parceira. Então, privacidade é saudável. Segredo, a diferença entre privacidade e segredo, o segredo é aquilo que fazemos sabendo que o outro provavelmente ficaria magoado ou chateado ou chateada ao descobrir. Apagar mensagens, esconder conversas, ocultar intenções, até pessoas que, por exemplo, mudam o nome dos contatos do WhatsApp, por exemplo, para não descobrir traição. O nome da mulher que era para ser Bruna é Bruno. O nome da mulher que era para ser Fernanda é Fernando. Ou pro lado das mulheres, o nome do homem que era para ser Bruno é Bruna. O nome do homem que era para ser Fernando é Fernanda. Muitas pessoas acreditam que não estão traindo porque ainda não fizeram nada físico. Eu não saí ainda com ele, só estou conversando e é apenas amigo, é amiga. Mas a pergunta que eu faço para você, se caso você pensa desta maneira, se não há nada de errado, por que precisa fazer isso às escondidas? Eu vou perguntar novamente, vou me aproximar até aqui da webcam. Se não é errado, por que você esconde? Hein? A infidelidade emocional geralmente nasce no terreno do segredo. E aquilo que cresce na escuridão raramente produz bons frutos. Licença aqui. Estava com a perna cruzada, bati aqui no notebook, balançou um pouquinho, mas já passou. Mas continuando o assunto, então alimentar deliberadamente esses desejos, esses pensamentos, dentro da escuridão do segredo, pode abrir portas perigosas para você. O terceiro ponto que eu quero observar com você é a traição de olhar e do desejo. Antes das ações vem os pensamentos. Antes dos encontros vem o desejo. Antes das escolhas vem a fantasia. O filósofo Epicteto, um escravo estoico, ensinava que devemos viver aquilo que permitimos permanecer em nossa mente. Ou devemos vigiar aquilo que permitimos permanecer em nossa mente. Porque aquilo que alimentamos internamente tende a florescer. Se você tem um desejo, por exemplo, de comer um doce, fortemente você vai acabar comendo. Você vai fazer com que aconteça com que você coma esse doce. Se você quer uma camisa, fervorosamente você fará de alguma forma com que tenha essa camisa. Então, se constantemente você está ruminando um desejo fantasioso com alguém, você vai acabar fazendo, seja com quem for, porque é isso que domina a sua vida, domina a sua mente e vai moldar as suas atitudes. Literalmente, você vai virar um boneco de fantoche. Você vai virar aqueles bonequinhos que são controlados por fios. No momento, eu esqueci o nome, mas você entendeu.
E quem não controla a mente é dominado por ela. Um sábio indiano disse com certa feita, e eu concordo, que a mente é um péssimo mestre, mas é uma excelente escrava. Domine sua mente e não seja dominado por ela. Quando alguém começa a cultivar constantemente fantasias por outras pessoas e admirar secretamente alguém de forma romântica ou sexual, ou buscar oportunidades para alimentar esse desejo, já existe um afastamento emocional do compromisso assumido, do compromisso conjugal. Nem todo pensamento involuntário é uma traição. Porém, se ficar pensando constantemente, já muda totalmente a história. O quarto ponto: traição por mensagens e conexões emocionais. Muitas traições modernas hoje não começam em bares ou festas, mas começam pelo celular, começam por mensagens, começa por aparentemente conversas que não ameaçam ser incoerentes, nocivas e sim inocentes. Porém, começa com um elogio aqui, um elogio ali, uma troca constante de mensagem todos os dias e uma intimidade pessoal vai crescendo, uma intimidade emocional cresce e a pessoa passa a compartilhar com alguém de fora do casamento o que deveria estar compartilhando com o cônjuge e não com quem está fora. Medos, sonhos, conquistas, problemas, carícias. E sem perceber, o coração já está desejando a outra pessoa. O coração já está desejando se conectar em outro lugar, em outro coração. O filósofo Aristóteles, ele acreditava que os nossos hábitos moldam o nosso caráter, moldam o nosso ser. Quando alguém cria o hábito de buscar conforto emocional fora do relacionamento conjugal, ele está fortalecendo um caminho que pode levar à infidelidade completa. E eu falo no sentido de trair fisicamente, ter relações. O último ponto é a traição física e suas consequências. A traição física, ela é consequentemente o último passo. Geralmente, o último passo de um processo que começou muito antes. Ela raramente vai surgir do nada. Alguém que está sofrendo conflitos no relacionamento, porque a maioria das traições surge através de problemas do relacionamento, o homem vai sair, ele simplesmente não vai olhar para a mulher e basicamente trair ela, beijando-a, acariciando-a. Tem que ter contato mútuo, tem que ter mutualidade. E se um homem chega desta forma em uma mulher desconhecida, apenas por ele ter desejado em sua mente e em seu coração, obviamente essa mulher vai chamá-lo de louco e, na pior hipótese, chamá-lo de estrupador, que está querendo estrupá-la. Então, traição física geralmente começa antes. É como eu já falei, em mensagens, em olhares, em desejos alimentados, conexões escondidas. E quando a confiança ela é quebrada, algo profundo vai acontecer. E o que seria? Basicamente a quebra de laços, a quebra do laço conjugal. Relacionamento é construído à base de relacionamentos saudáveis, de uma base invisível chamada confiança. E reconstruir essa base novamente pode levar anos. Por isso que há tantos casais, ex-casais, que estão brigados até hoje por conta de uma traição. E, por um lado, eu concordo plenamente, tem total motivo.
Mas viver com esse remorso do que aconteceu prende você ao passado e tira a sua paz. O filósofo Friedrich Nietzsche, alemão, ele escreveu: "Não estou chateado porque você mentiu para mim, estou chateado porque de agora em diante não posso acreditar em você." Essa frase mostra uma das maiores dores da infidelidade. Não é apenas o ato, é a destruição da segurança emocional. Uma pessoa que trai dificilmente vai voltar a confiar nela novamente. E nisso vai criar caminhos, pontes, para que haja problemas de interpretação sobre o que é o amor. Em outras palavras, vai acreditar que todo mundo é infiel. E hoje é uma reflexão do que vivemos sobre esse ponto. Muitas mulheres, por conta de um homem cafajeste, inútil, imbecil, filho de uma mãe, filho de uma pura mulher brasileira, ou asiática, ou africana, traiu. Ela pensa que todos os homens vão a trair. A mesma coisa do homem. Se tratando da perspectiva cristã, Jesus levou a questão da fidelidade para além de ações externas. Quando vamos para Mateus capítulo 5, versículo 28, aqui Jesus está externando sua maior pregação, o Sermão do Monte. Ele ensina: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. O ensinamento não é apenas sobre o comportamento, é sobre a direção do coração. A fidelidade verdadeira não se consiste apenas em evitar uma atração física, ela envolve lealdade nos pensamentos, nas intenções, nas palavras e nas atitudes. Então o que eu quero dizer é: homem, você é casado, tá? Você sai, chama sua mulher para uma pizzaria, para um barzinho, ou até mesmo para uma igreja, ou para alguma confraternização. Vocês vão, mas a partir do momento em que você, na presença da sua esposa, você vê uma outra mulher e começa a basicamente despi-la ou a analisá-la através dos seus olhos, pode ter certeza que você traiu a mulher que está diante de você, que está à frente de você. A mesma coisa para você, mulher. Se você é casada e chama seu marido para ir para algum canto e vocês vão, mas ao debater seus olhos em algum outro homem, começar a analisá-lo com seus olhos, dos pés à cabeça, você pode ter certeza, você o traiu. Ai dele, ai dela, por não saber disto. Eu acho que o mínimo que você deveria fazer, mulher, o mínimo que você deveria fazer, ó homem, sem caráter, mulher sem caráter, é ao saber no seu consciente, no seu fórum íntimo que traiu, porque olhou, desejou e fantasiou este homem, porque olhou e fantasiou esta mulher, é você chamar a sua mulher, chamar o seu homem e dizer: eu fiz isso, isso, isso. É o mínimo. Porque você traiu ao desejar, ao olhar, ao mesmo tempo escondeu. Situação difícil, né? Então tome vergonha na cara. Para concluirmos, a infidelidade raramente começa no quarto. Ela raramente começa no ato físico, como já dito, em beijos, em carícias, em abraços, em afeto. Ela costuma começar no coração, no desejo, em pequenas concessões, em pequenas mentiras, em pequenos segredos aparentemente inocivos, que não podem fazer mal de acordo com a sua interpretação. Eu vou fazer isso aqui escondido e ela não vai descobrir, né, que eu fiz isso.
E ainda que descubra, não vai dar em nada. Lembrando do que eu falei no começo do vídeo, isso é um princípio para a infidelidade, que de certa forma você está sendo infiel com a sua esposa, com o seu esposo. E isso também vale para vocês, jovens, que hoje estão acordando cedo para o âmbito do relacionamento, né? Quanto mais cedo, melhor. E se não namorar ou até não ter relação sexual mais cedo, vocês não se encaixam. Tomem vergonha na cara, vocês ainda nem tiraram as fraldas ainda, vocês nem saíram ainda do leite materno. Veem se vocês terminam primeiramente os estudos, procurem estudar, procurem respeitar os seus pais, procurem primeiramente crescer, ter barba no rosto, procurem primeiramente os peitos crescer. Tome vergonha na cara, isso daí é um reflexo de pais omissos. Mas temas como este é para um outro momento. Então, para não sair desse tema do que eu estou falando, a fidelidade não é apenas uma escolha feita uma única vez, é uma decisão diária. Todos os dias você escolhe ser fiel. E você escolher, inculcando na sua mente, fixando na sua mente, vai criar um hábito. E este hábito vai conduzir você a um bom caminho de fidelidade. Eu deixo aqui uma pergunta para você. Na sua opinião, a traição começa no ato físico ou antes dele? Não precisa se basear no que eu disse, mas sim apenas na sua interpretação. Deixa aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, conteúdos de filosofia, reflexões, conteúdos cristãos, teológicos e de relacionamentos, desenvolvimentos, pessoal, convido você a se inscrever no canal, a compartilhar também e a comentar as suas opiniões, também sugestão de novos vídeos, e para que eu possa continuar a trazer mais conteúdos e que em tudo isso seja tudo agregante para o seu desenvolvimento e que venha ajudar pessoas com esses tipos de problemas e também entre outros. Basicamente é isso, gurizada, que Deus possa abençoar você, que novamente peço que esse conteúdo tenha sido agregante, tenha sido edificante e possa mudar um pouco sua perspectiva de pensar sobre esses temas respectivamente. Basicamente é isso, como eu sempre falo no final do vídeo, e também como eu sempre falo no final, um até breve, se assim Deus permitir. Fiquem bem e tomem vergonha na cara, tá? Se você que está me assistindo aqui faz essas coisas aí, tem esse hábito de esconder. Então vergonha, mude antes que seja tarde demais. É isso.